Salve, salve, galerinha suave. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Caverna do Morcego com o seu podcaster da Praxis e também carinha que faz live, Marcos Morcego. Já aviso que minha internet ela não tá tão estável, então qualquer coisa vocês avisem. Ela realmente hoje tá daquele jeito, bem... Como eu posso falar? Badarosca, uma palavra que a gente fala aqui. Olá, Cifane 1985, seja bem-vindo, camarada. Primeira interação aqui no chat, da hora, muito bom ter você, boa noite. Eu tenho até dificuldade de começar, porque, como vocês podem ver aqui, eu coloquei hoje na tela, no quadro principal aqui, Justiça para Moise Kabangabe. Eu vou falar sobre isso agora, eu acho que é um bom horário antes de começar tudo. Porque o Moise, que, né, uma pessoa negra que estava aqui no Rio de Janeiro, estava trabalhando, foi pedir o dinheiro pro patrão, dinheiro do trabalho que ele fez, e o patrão juntou mais 4 pessoas, essas 4 pessoas se revezaram para matar o Moise. Então a gente está aqui, está tendo mobilização para pedir hashtag justiça para Moise. Os familiares. Inclusive o lugar é o Quiosque Tropicália, no posto 8 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enfim, a gente tá. Eu não sei exatamente que tipo de mobilização vai rolar, se vai rolar, quando vai rolar. Por enquanto não tem nada confirmado, mas já tá ganhando certa proporção por causa da brutalidade do caso, né? Que é. Exato. Por isso que eu trouxe pra live, eu achei importante inclusive colocar aqui. Porque assim, a gente tá nessa. É bem fogo. Tipo, assim que aconteceu, eu inclusive dei um RT numa parceira que tava divulgando, a Ana. E aí, só que tipo assim, mano, eu tenho um certo problema com esses tipos de violência que é muita coisa e eu odeio ver, tá ligado? Só que aí chegou numa proporção que tá todo mundo falando, não tem como eu, tipo, só tá compartilhando e tal, então aí é o ponto que eu olho e falo, beleza, eu também vou estar, além de estar dando RT nas redes e tal, vou utilizar a voz aqui do jeito que for possível, então, nesse caso, essa situação é bem tenso, bem complicado. A violência, né, que é uma violência que surge a partir do Estado, não que ela tenha, né, surgido de um modo geral com isso, mas é uma violência que é reforçada pelo Estado contra as pessoas não brancas e tal, ainda mais pessoas que vêm de outros países, enfim, por aí vai. É uma situação bem tensa, bem complicada e triste, velho, tipo, de verdade, é um bagulho pesado. Eu até fico meio pá, porque assim, eu sei que aí o clima da live não fica um clima tão bom, mas, enfim, por isso que eu optei por abrir, que aí dá um distanciamento também do assunto que a gente vai tratar hoje. Além do mais, família, eu queria lembrar em vocês que a gente tem as redes sociais, né? Gosto sempre de dar esses avisos antes. @morcego_, Marcos_, no Insta e no Twitter. É onde eu também vou estar, né, compartilhando as coisas sobre o caso, compartilhando se tiver ato, qualquer coisa. E, mais do que nunca, é muito importante... Nossa, hoje minha internet tá uma porcaria. A ajuda de vocês, porque aqui, ó. Eu postei esses stories há 16... perdão. Há 17 horas. Aqui, 17 horas. E se liga. 53, 60 visualizações. O Twitter resolveu não entregar minhas coisas. Ontem tava batendo 200 e poucas. Hoje chegou em 60. Enfim, a gente sabe como é essa edição. E justamente o post que não tá passando de 100 é o post de denúncia da questão do Rodrigo, sobre as palavras que ele usou, sobre o jeito que ele agiu lá dentro da casa, tanto com questão racista quanto com questão transfóbica e por aí vai. Então assim, você olha e você fala, porra, as redes elas estão aí, né, na função delas de, enfim, proteger as violências. Além disso, família, hoje saiu o episódio do podcast. Cara, nossa, não, começa só assunto pesado, porque se liga. O episódio do podcast foi com a camarada Caroline Sardá, camarada que escreveu Guia pro Feminismo para Iniciantes, Guia do Feminismo para Iniciantes. E a gente começa o episódio falando sobre feminismo e tal. Salve, salve, Dal, seja bem-vindo, camarada. Bom demais ter sua presença aqui. E a gente começa o início falando sobre isso daí, e depois a gente passa para as discussões sobre Joinville, porque ela é de lá, sobre as políticas de Joinville,
Então a gente passa sobre os deputados nazistas, a gente passa sobre os grupos que tem lá, a gente passa sobre toda essa questão dessa política que existe lá. A gente fala um pouquinho também sobre a história de Joinville, a história do escravocrata de lá, enfim. Também assim, é um episódio não tão leve, né? A gente sabe que não tem como ser leve com esses assuntos. Então, tanto pra galera daqui quanto pra galera do YouTube, a gente tem um podcast Caverna do Morcego em todas as plataformas. E se você quiser continuar ajudando o projeto, reforçando o projeto, a gente tem aí o Apoia-se, apoia.se/Caverna do Morcego, e o Pix, mpbl97531@gmail.com, além aí do QR Code e tal. E seguimos pedindo. Salve, salve, Five Lusca, seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado pela raid, meu parceiro. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí, parceiro. Muito obrigado. Depois eu dou uma atenção aí. Então, sejam todos bem-vindos aí. E a gente parte disso. Família, hoje a live vai ser dividida em duas partes. A gente vai começar discutindo os 3 caminhos da sociologia do direito contemporânea. Pra quem não tiver o texto do Mascaro, avisa aí que eu mando o drive no chat. Eu só tenho até quinta pra mandar o drive, porque na quinta acontece uma coisa que aí eu vou falar nas redes e tal. E aí a partir de quinta eu não consigo mais enviar o drive aqui, mas eu vou tentar trazer o texto na tela pra vocês, tá? E aí, depois, assim que a gente acabar de ler, eu vou encerrar. E eu vou, interromper a live por uns 2, 3 minutos, tá ligado? Vai ficar, se vocês quiserem ficar no chat, pode ficar, vai ser uns 2, 3 minutos. Porque aí eu vou trocar, só pra deixar essa live salva, pra eu conseguir postar no YouTube. E aí eu vou colocar o vídeo do Alisson Mascaro no TV247, é uma livezinha, a gente vai ouvir só, né, um pouco dela, trocar umas ideias, porque ele vai falar sobre o Brasil em 2022, e sobre a questão da conjuntura, sobre a questão do PT, sobre a questão de mobilização popular, enfim, ele vai trazer tudo isso daí. E aí eu achei da hora, na reunião, trocando ideia com ele, ele falou que ele traz um pouco de Florestan Fernandes pra discussão, e eu falei, pô, interessante trazer isso. Ah, você veio pelo game de esquerda? Pô, que da hora, que da hora. Meu, então, depende. Atualmente, a gente tá lendo o livro Sociologia do Direito, do Alisson Mascaro, porque ele me mandou o livro pra fazer essas lives, e ao final dessas lives a gente vai trocar uma ideia com ele sobre a discussão da Sociologia do Direito, né? E aí o que acontece? Ultimamente estou fazendo muito mais leitura, saca? Então eu envio o drive do livro, eu coloco o livro na tela, alguma coisa assim, e a gente vai lendo e discutindo, né? Pra não ficar também só uma questão de ler, porque se for só pra ler, cada um lê na sua casa e boa. Mas não, trazer mais discussões, trazer mais elementos, acrescentar algo dentro do que já foi posto. No momento eu tô fazendo isso porque eu tenho que acabar esse projeto, porque nossa live tá marcada, entendeu? Então eu não tenho como furar nisso, então é o que tá posto agora. A gente diminuiu pra deixar menos texto, deixar menos denso, eu fiz a divisão com ele das partes que a gente vai trabalhar daqui pra frente e tal, beleza, da hora. Só que hoje, por exemplo, a gente vai ver a live do Alisson Mascaro, quer ver? Vou mostrar a tela aqui pra vocês. Deve estar no Spotify, enfim, aqui ó, na outra guia, se vocês... Tá bem pequeno, mas na outra guia aí tá a live dele. E aí a gente vai ir ouvindo e trocando uma ideia sobre o que está sendo discutido ali. Antes do Sociologia do Direito, a gente estava lendo, por exemplo, Estado e Revolução, do Lenin. E a gente tem projetos aí para quando acabar isso daí, né? Tem um parceiro que quer vir aqui fazer uma live mais descontraída, tipo um sábado tomando café da manhã e trocando ideias aleatórias. Tem uma parceira que falou que quer fazer umas lives trocando ideia comigo sobre marxismo e negritude. A Ana Lu, que tem uma pesquisa muito braba, muito braba, muito braba. Enfim, a gente tem outros projetos. Eu sei que às vezes leitura em live é meio chato e tal. Então, se quiser me ouvir discutindo outras coisas ou discutindo com outras pessoas, tem um podcast que se chama Caverna do Morcego. Eu acho que ele tá aqui na sede, só um minuto. Acho o chat aí não vai. Cadê? Tá conectando aqui no chat. Redes. Aí, no Spotify. Também tá em outras plataformas, se você usar Deezer, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast, tem todas essas plataformas. Onde eu trago sempre alguns convidados e tal. Por exemplo, agora teve a Caroline Sardá, já teve episódio com o Chavoso, tem episódio com o Aldino Vilão, tem episódio discutindo Marx, tem episódio de leitura também, tem episódio sobre Rosa Luxemburgo, tem um monte de coisa. E, por exemplo, semana que vem sai episódio com o Léo Pericles, da UP. E posteriormente volto aos meus projetos aí, eu tenho alguns episódios que eu que escrevo pra gravar e tal, enfim, tem muita coisa. É isso.
Eu sou meio leigo no assunto porque eu comecei a me interessar por política há pouco tempo. Tenho acompanhado muitas lives do pessoal da esquerda na Twitch. Ótimo, é isso, fantástico. E aqui, é que a gente, assim, no YouTube, deixa eu até mandar o link aqui, eu tenho as outras lives salvas, tá? Então se você quiser ir lá no YouTube depois pra ver as outras lives, interessante, principalmente as 3 últimas que a gente começa a discutir Marx. Embora a gente entre assuntos complexos, eu tento facilitar eles. Também tem o link do Twitter aí, no fixado. A última coisa do fixado tem um fio de resumos das lives que a gente teve aqui. Porque a gente está fazendo trajeto sobre sociologia do direito. Então a gente não vai olhar para o direito, a gente vai olhar para a sociologia para pensar no direito. E aí eu faço ciências sociais, tudo. Então a gente vai discutir aí... Bruno Ali, só um minuto, camarada. Bruno Ali completou 5 meses de Prime com a gente, camarada. Saiu o barulhinho. Não saiu o nome, infelizmente, perdão. Muito obrigado, camarada. Nossa, aí ó, apareceu agora. Muito obrigado por estar sempre presente, estar sempre fortalecendo, camarada. Nossa, não, você é louco. Você é louco. Essas horas eu queria ter aqueles canhão de festim, tá ligado? Pum! Mas não tem, infelizmente. Um dia eu vou trazer pra umas lives assim, só pra meter o louco. Voltando. E aí a gente passou pela discussão da Grécia, de Aristóteles e Platão. A gente passou numa discussão sobre Santo Agostinho, sobre São Tomás de Aquino. MBL não, pelo amor de Deus. Tô suave disso, passo longe. MBL pra um lado, nós pro outro e no meio só soco na cara. Não, brincadeira. E aí tem live sobre Weber, sobre Durkheim e as 3 sobre Marx. Infelizmente é muita live, é muito tempo, de fato. E hoje a gente marca uma diferença, porque a gente vai começar a estudar a sociologia do direito contemporâneo, tá ligado? É o que a gente vai abrir o assunto aqui. E depois a gente vai discutir um pouco de conjuntura a partir da live do Alisson Mascaro pro TV 247. Como você falou, né, que você veio pelo Gamer de Esquerda e tal, eu vou lançar o drive do texto, caso você queira acompanhar pelo texto. A gente tem o drive aí. Cadê? Nossa, eu tenho que voltar com ele aqui embaixo. Drive, peguei, copiei. Já era. O drive está na mão. Então, caso você queira pegar o texto, o livro Sociologia do Direito, não contem pra ele, pelo amor de Deus, que eu tô liberando o drive. Recomendo, inclusive, comprar, mesmo liberando o drive, comprar o livro, porque é um livro fantástico, assim, tipo, fantástico. De verdade. Quem tá acompanhando aqui sabe que é um livro pesado. E aí a gente vai partir então dessa discussão. É o capítulo 7. Então quem tiver aí já em mãos, já vai abrindo no capítulo 7. Nossa, hoje eu demorei um pouquinho mais falando. Caraca, faz pesado. E lembrando, família, quem tiver no Twitter e tal, não esquece, além de dar RT na minha live, de ajudar aí a galera que tá subindo a hashtag Justiça por Moise. Justiça para Moise Kamangabê. Aí a gente segue nesse pedido. Porque é infelizmente uma situação pesada e a gente tem que lutar o máximo possível. Camarada, queria agradecer demais aí pelo fortalecimento com o Pix aí pra ajudar. Desculpe ficar interrompendo, mas esse livro é de fácil leitura, recomenda pra quem tá iniciando? Vamos lá, ótima pergunta. Assim, até Weber, se você tiver um pequeno conhecimento de história que eu digo tipo, no ensino médio mesmo, como a gente estuda Grécia, como a gente estuda Idade Média, como a gente estuda o tempo moderno e tal, dá tranquilamente, porque o Alisson Mascaro ele é bem didático e ele vai dando umas dicas, ok? Fácil. Sobre Marx, é que agora eu não tô com os livros separados, mas no começo da primeira live de Marx, eu trago umas indicações, como o Manifesto Comunista, como a Ideologia Alemã, Para a Questão Judaica, o 18 de Brumário, que são livros que vão te dar uma base melhor para você entender. Vou dar um exemplo. A gente discute o Capital dentro dessas lives. Só que a gente discute a parte que interessa dele. Então a gente vai trabalhar com uma parte mais tranquila. Por exemplo, por mais que a gente fale de mais valor abstrato, que é o dinheiro retirado do trabalhador, mais valor... como que é a outra palavra? Não é bruto. Acho que é mais valor bruto e mais valor abstrato. A gente trata com esses dois termos e a gente explica eles na live. Só que assim,
ali é bem raso do que o que realmente é, entendeu? Aí, pô, é interessante ter um contato com outros livros que vão entrar no tocante. Eu também recomendei Marx e a Superação do Estado, do Ademar Bogo, porque é um livro que ele vai te dar as bases teóricas marxistas que existem desde o Manifesto até o Capital, com uma forma explicativa e colocando em relações concretas. Então lá tipo, tem várias indicações assim. Recomendação, para além de tipo ler Marx e tal, os casos, porque eu sei que porra, não é fácil ter esse tempo e não sei o que. Existem várias pessoas, uma das pessoas sou eu, que faz podcast sobre esses livros. Então, às vezes, pô, ouvir um podcast pode te dar uma relação melhor do que ler o livro em si, entendeu? Mas, assim, básico. Recomendação, tipo, putz, o que o Marx recomendaria? Manifesto Comunista, ok? Para a Questão Judaica, Ideologia Alemã, do socialismo utópico ao socialismo científico, do Engels, 18 de Brumário, do Marx, principalmente para a questão da história da França, é fantástico, e o Estado e Revolução de Lenin. Acho que ler isso daí te dá a base para o que vai ser discutido ali na parte de Marx. O que a gente vai entrar agora não é tão fácil, confesso. Porém, eu, com base no que eu sei, vou tentar estar dando esse suporte teórico. E além de que a gente tem vários camaradas aqui formados em Direito, formados em Sociologia, que estão sempre comentando e trazendo coisa. Então acho que no final acaba sendo tranquilo, tá? Queria novamente agradecer pelo Pix aí, muito obrigado para quem tá fortalecendo o projeto. Deixa eu ver até se... Porque assim, se vocês mandarem com mensagem, eu respondo, viu, família? Eu paro tudo aqui, respondo a mensagem, pá. Porque eu acho essa interação da hora. Também queria agradecer aí. Não, perfeito, camarada. Se quiser ficar aqui nessa daqui, porque essa daqui como abrir um outro tema, pra você não perder porra, tá meia hora aí. Se quiser ficar aqui, da hora também. E aí, família, então é isso. Também queria agradecer aí que a gente bateu 700 seguidores aqui na Twitch, família. Pesado demais, da hora demais, fico muito feliz com isso. A gente segue aí de passinho em passinho, mas a gente segue crescendo aí nessa rede que infelizmente não ajuda isso, não ajuda a gente. Então eu vou pro livro, família, porque depois a gente ainda tem a live pra ver e eu, né, eu comecei mais cedo por causa disso. Embora o BBB esteja meio flopado, eu costumo assistir, entendeu? Então eu tento manejar isso daí. Então, os 3 caminhos da Sociologia do Direito Contemporâneo, capítulo 7. Então, ele já vai começar abrindo... não vou nem precisar... Cadê meus marca-textos, família? Tá aqui atrás. Tenho que usar a máxima para o pessoal da esquerda em todas as redes. Pô, camarada, é isso. A gente realmente precisa de vocês, velho. Tá complicado. Então, vamos lá. Proponho que o pensamento jurídico contemporâneo possa ser compreendido a partir de 3 caminhos, né? Já nas palavras do Alisson Mascaro. Juspositivismos, não juspositivismos e crítica. Estenderei a mesma produção ao âmbito da sociologia do direito. As perspectivas, os métodos e os debates da sociologia e da sociologia do direito na atualidade se agrupam também a partir desses 3 eixos, cujas bases teóricas, desenvolvimentos e consequências são distintos. Ok. Desenvolvi tais ideias para o campo jus-filosófico em meu livro Filosofia do Direito. O mesmo modelo aplico aqui para o campo jus-sociológico. Então a mesma coisa que ele fez em Filosofia do Direito, ele vai fazer agora em Sociologia do Direito, aplicando a Sociologia. No passado, os pensamentos se sucediam com a maior possibilidade de serem estudados em cronologia. Sequencialmente, a gente teve Sócrates, Platão e Aristóteles, depois Agostinho e Tomás de Aquino, depois Locke, Hobbes, Rousseau e Kant, e por fim, Hegel e Marx. No entanto, nos vastos âmbitos das ciências humanas da atualidade, uma miríade de autores, proposições, ideias e métodos se desdobram ao mesmo tempo. Das ciências sociais, filosofia, teoria política, direito, economia, administração, artes e em demais áreas da humanidade. Abrem-se muitas visões do mundo concomitantes, erigidas a partir de dinâmicas próprias e, muitas vezes, bastante constratantes entre si. Por isso, analisar a sucessão de pensadores e pensamentos a partir de uma linha cronológica pouco resultará para construir uma dimensão sistemática geral. Então ele já está rompendo com o método que ele vinha trazendo. Antes ele vinha analisando por cronologia. Agora ele começa a analisar por método. Minha proposta é, então, de poder ordenar tantas variadas leituras agrupando-se em alguns caminhos teóricos. Então, vamos lá, a gente está olhando para caminhos teóricos. De tal sorte que, embora ressalvadas suas particularidades, os pensamentos contemporâneos sejam considerados a partir de algumas bases que lhes sejam comuns, constituindo, então, grandes eixos de compreensão intelectual, o que se perde em termos de aproximação de pensadores que são, efetivamente, distintos e insígnios. Ganha-se, por outro lado,
aos fins didáticos, demonstrando muitas vezes afinidades, bases comuns, paralelos e também outras composições e contrastes entre si. Perfeito. A idade contemporânea, estudada a partir de sociedades tendencialmente uniformizadas pelas formas sociais capitalistas, levanta também de modo cada vez mais padronizado seus modelos de pensamento. O âmbito mais próprio da intelecção sobre a sociabilidade contemporânea é aquele que o toma como manifestação incontornável, operando então uma compreensão de seus termos como se fossem únicas possibilidades da história aqui presente, possibilidades históricas ao presente. Neste caso, trata-se de pensar a sociabilidade a partir dos próprios filtros do capitalismo. Portanto, a gente não vai olhar, como eu posso falar, a crítica marxista, por assim dizer, como Marx fez. Marx faz uma análise do capitalismo. Então a crítica marxista vai partir de uma análise da sociabilidade a partir do capitalismo. Perfeito. Naturalizam-se a exploração burguesa, a acumulação, a propriedade privada e o Estado de Direito. Sendo sociedades institucionalizadas ao molde liberal sob regras de direito positivo, tais leituras então podem ser chamadas por sociologia liberais, ok? Sociologia por liberais, ou pela sociologia do direito, por positivistas. Vem na inaplicação ou na ausência das leis das instituições o problema. Então, o problema para essa galera positivista são as leis, a não aplicação de certas leis. Então, a gente tem um problema, a gente resolve modificando uma lei, fazendo outra. A reafirmação do direito posto, segurança jurídica, liberdades, democracia, republicanismo, é apresentada como seu remédio. Portanto, a aplicabilidade dessas coisas que são próprias do modelo capitalismo, na verdade, seria uma solução para essa galera. Mas muitas outras visões se levantam no mesmo tempo das sociedades capitalistas, fazendo ou resistências, ou críticas conjunturais, ou críticas estruturais. No caso dos pensamentos ligados às resistências do tipo passadista ao presente, o capitalismo destruiu bons vínculos orgânicos do passado, ou de críticas conjunturais. Há poderes que não se ligam ao idealismo do que as postas leis liberais apregoam, que devem ser contrapostos por outros. Denomino as leituras não liberais ou não positivistas. Para elas, o problema dos poderes ou domínios estabelecidos se soluciona com a libertação ou com outros poderes. Então, a gente está falando aí não de uma limitação, por exemplo, o marxismo ele propõe uma emancipação e superação desse modo de produção para que a gente acabe com todos os poderes. Aqui a gente está falando de alguns grupos que ou propõem a libertação ou ainda outro poder que fique nisso. Nos casos das leituras críticas estruturais, elas constituem o campo mais alto e avançado do entendimento da sociabilidade presente. O capitalismo é um problema estrutural fundamental, o socialismo é sua solução. Ponto. Cadê? Só deixa eu marcar aqui, família. Tá, vou marcar o parágrafo todo. Poder-se chamar a tais caminhos sistemáticos de compreensão do pensamento contemporâneo de institucionais, orgânicos e críticos, se quiser-se ressaltar seus vínculos sociais de base. Poder-se chamá-los ainda liberais, não liberais e revolucionários, destacando seus modelos políticos. Tecnicistas, não tecnicistas e críticos seriam suas denominações para os campos das ciências exatas e biológicas. Mas, para o âmbito jurídico, filosofia do direito e sociologia do direito, a denominação de positivismos, não positivismos e críticas a esses pensamentos contemporâneos dá conta de fixar quais os eixos basilares de tais caminhos intelectuais. Então ele usa essas terminologias justamente para entrar no conceito que ele está querendo trazer. Isso é um puta trabalho teórico, entendeu? Eu não sei se tem alguém que já separava dessa forma, porque positivismo é uma coisa que a gente pode estudar como escola, mas as outras, talvez ele seja uma das poucas pessoas que realmente teoriza sobre isso. Não se deve, no entanto, estabelecer uma conexão entre sociologia contemporânea e positivismo do tipo legalista, como se dissesse que esse modelo de sociologia se encerrasse, de algum modo, na sociologia da aplicação da lei. Em casos como os de Jürgen Habermas, grande nome da sociologia, tive ele esse semestre na sociologia, a gente vai ver ele aqui, ou de Niklas Luhmann, não conheço esse, vou conhecer ele com vocês. O reconhecimento do positivismo como base da sociabilidade contemporânea, como se propusessem uma teoria geral do direito, o que é próprio de autores como Hans Kelsen. A gente vai estudar Hans Kelsen também, Pachucanes critica diretamente ele. Para quem o direito, cientificamente, deve ser legalista.
Antes, e reforçando a tautologia, sociologias do direito se fazem de modo sociológico. A legalidade é o padrão geral da reprodução do capitalismo. Perfeito. Vamos lá, legalidade é o padrão geral da reprodução do capitalismo. O que não quer dizer que o seja inexoravelmente, nem tampouco que suas práticas e seus valores não estejam evados de contradições. Ou seja, pontuar que a legalidade é o padrão de reprodução do capitalismo, ou seja, que a questão dessas leis, de permissibilidade, de fazer as leis, é uma questão de padrão do capitalismo, não significa que não tem contradições dentro dessas leis. Não significa que tá ok, tá tudo correto, tá tudo certo, porque a gente tá colocando leis e tá dando legalidade para as coisas. Ou ilegalidade para as coisas. Também as leituras não positivistas, como as de Michel Foucault e as críticas dos pensadores marxistas, ao lastrearem a compreensão do direito em fenômenos maiores que a norma jurídica estatal, como o poder e o capital, não desconhecem o direito positivo como uma das marcas da sociabilidade, mas reposicionam seu papel no todo estrutural da reprodução social. E assim a gente encerra a abertura dessas linhas que ele vai seguir. Portanto, a leitura crítica, ela não nega o que acontece. Ponto. Acho que isso é importante. Embora olhe para outros poderes que também acontecem, entendeu? Como é o caso do Foucault, né? Ele que tem microfísica do poder, enfim, várias leituras assim. A gente também vai ler Foucault aqui. Eu guardava a família importante. Antes de entrarmos no 7.1. Comentários, opiniões. Lembrando que vocês podem falar enquanto eu tô falando, tá? Não tem problema com isso. Pode mandar bala. Ai, beber água é bom, hein, família? Fala pra você. Bom, então, enquanto não aparece nada, se aparecer qualquer coisa é só mandar, família. Vou continuar aqui no 7.1, que são 3 caminhos sociológicos da atualidade. Vamos lá. As mais importantes teorias sociológicas da atualidade guardam grandes diferenças entre si. Seus alcances também são variados. Há desde teorias que tomam a ordem social já dada como modelo desejado, até aquelas que são revolucionárias. E é isso, tem gente que vai querer manter a estrutura, tem gente que vai olhar e falar, essa estrutura tá errada. Como muita da sociologia e das ciências sociais contemporâneas se faz com pesquisas empíricas, de campo e ou a partir de casos concretos específicos, há uma tendência, aqui é importante, família, ó, como alguém que faz ciências sociais, e como eu sei que tem uma galera que gosta de ciências sociais, há uma tendência de considerar suas bases metodológicas neutras, naturalizadas como únicas possibilidades científicas, acreditando que a sociologia empírica, por se abeirar dos fatos, não fosse embrenhada em posições políticas específicas e suas consequentes extrações. A gente volta para o que o Weber traz, e a gente fez a crítica de Weber aqui já. Porque o Weber ele tenta trazer a sociologia como neutra do ponto de separar o cientista do político. O cientista, ele só pode fazer pesquisa. Ele não pode, entre aspas, ter lado político. Ele não pode exprimir opinião, ele não pode ter isso. A pesquisa dele tem que ser neutra. E é isso que é feito com a sociologia hoje em dia. É por isso que métodos sociológicos na USP, por exemplo, matéria que eu vou ter esse semestre, ela tem marcada ali Weber. Weber é uma das principais leituras de método sociológico, método de pesquisa. Por causa disso. Porque ele vai trazer isso daí. E aí a pesquisa, ela perde um caráter profundo, um caráter de mudança social, e se torna um caráter de só estar exprimindo dados que são fatos e acabou. Ocorre que tais recortes empíricos analíticos não revelam apenas aproveitamentos liberais ou em busca da manutenção do quadro já dado. Partindo-se de problemáticas empíricas, alcançam-se horizontes vários. A análise de uma eleição pode tanto tratar de questões partidárias e da representatividade perante o Estado, quanto da coesão política de classes e grupos, quanto ainda das limitações e contradições eleitorais de uma sociedade capitalista. A depender do foco, do problema e do modelo de sua análise, tal pesquisa concreta revelará sempre algum caminho sociológico de base. E aí, vamos às bases que podem ser reveladas. Deixa eu marcar aqui rapidão. Se limitando às instituições políticas e jurídicas, está no campo do que se pode chamar de positivista. Se de envergadura mais ampla socialmente, mas sem alcançar as estruturas do capitalismo, pode-se chamar de não positivista. Se alcançando toda a sociabilidade capitalista, sua dinâmica e suas estruturas, pode-se chamar este caminho de crítico. Portanto, caminho revolucionário,
Ô louco, tela da locadora, muito obrigada pela raid, camarada! Salve, salve família, salve, salve! Que isso, raid no território, raid não tá no livro. Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos. Salve, salve Luca Greco, camarada que tá sempre aqui. Porra, família, que honra. Família, eu vou trocar uma ideia com vocês que vocês estão chegando, mas eu já vou mandar o link do drive do livro que a gente tá lendo, tá, família? É Sociologia do Direito do Alisson Mascaro. Hoje é curtinho, vocês chegaram bem no meio. E aí depois a gente vai trocar uma ideia e ver uns bagulhantezinhos aí. Tá aí o link do drive de Sociologia do Direito, quem quiser pode abrir aí. A gente tá, não contem pro Alisson Mascaro, pelo amor de Deus, por favor. Porque... Salve, salve, DJ Game Boy, salve, salve Tela, salve, salve Desirê DJ, sejam todos bem-vindos. Uma honra ter vocês aqui, camaradas. A gente tá no capítulo 7.1. Capítulo 7, aí é o 7.1, né? 3 caminhos sociológicos da atualidade. A gente acabou o primeiro parágrafo agora. E aí eu vou fazer um resumo pra vocês que chegaram agora do que a gente tá falando. A gente tá entrando agora na Sociologia do Direito Contemporâneo. Portanto, a gente vai olhar aí para os pensadores que são utilizados em faculdades e universidades, que bebem dos modernos, é claro, e como que eles olham para a sociedade. Então a gente vai ter 3 caminhos principais, porque o Alisson ele diz que antes ficava da hora você colocar numa cronologia, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino, Locke, Rousseau, enfim... Kant, seguindo essa cronologia Hegel, Marx e tal. E agora ele olha e fala, só que aí agora a gente tem uma complexidade de pensadores, uma complexidade de temas que vão começar a se cortar, principalmente a partir de Marx, que entra com crítica da economia política, que vai trazer uma outra dinâmica para as análises, né? E a gente vai ter 3 caminhos. Os caminhos positivistas, que, por exemplo, dando um exemplo concreto, numa pesquisa sobre... por exemplo, eleições partidárias, vai se focar em instituições políticas e jurídicas. Uma leitura não juspositivista, mas ainda não crítica, ela não vai refletir sobre as estruturas do capital, mas ela vai falar um pouco sobre a questão de mudanças sociais, tá ligado? Vai trazer essa questão de, a gente precisa mudar aqui, tal coisa para melhorar. E a leitura crítica vai ser a leitura que ela vai pegar toda a sociabilidade do capitalismo. Então ele estabelece isso para começar a pensar. A gente vai começar a pensar, família, já dando uma prévia, a partir de Luhmann, a partir de Jürgen Habermas, que é muito utilizado dentro das ciências sociais, inclusive para trazer a questão, e até o próprio Weber, né, de que as ciências sociais, a sociologia é neutra, que é uma coisa que infelizmente a gente vê muito na pesquisa. Eu tenho métodos esse semestre, agora que vai começar, e métodos a gente trabalha praticamente com Weber, e é ele quem fixa isso da ciência ser neutra, enfim, por aí vai. Aí a gente vai passar por Foucault, porque o Foucault ele é não juspositivista, já que ele vai olhar para outras estruturas, como o poder e até o próprio capital, e depois a gente vai para as leituras marxistas, a gente vai entrar com Pachucanes, Luiz Althusser, a gente vai entrar com marxismo ocidental, vai entrar com essas discussões, não hoje, tá, família? Hoje a gente só tá dando uma pincelada em tudo isso, e depois a gente vai para a Sociologia do Direito Brasileira. Então a gente vai discutir aqui Florestan Fernandes, Clóvis Moura, formação desse lugar que a gente conhece como Brasil. Então a gente vai discutir tudo isso, tá ligado? E é isso que é a ideia. Então, capítulo 7.1. Para quem tiver o livro Sociologia do Direito, é a página 119. Se alguém tiver com o PDF aberto e puder falar, eu vou mandar mais uma vez aqui o drive, para não sei se todo mundo pegou, e puder falar. A gente está na página 119, no capítulo 2 do livro físico, e eu não sei qual é a página do PDF. Para as próximas lives, a partir de quinta-feira, eu vou tentar trazer o livro aqui, tá? Porque vai rolar uma coisa e eu acho que eu não vou poder mais ficar divulgando o drive aqui, aí eu vou trazer ele na tela para facilitar também, para tornar... Enfim, é isso. Página 247 do PDF, muito obrigado se eu corri. Seja bem-vindo também, camarada. Bora lá, segundo parágrafo. Minha proposta de ler a Sociologia do Direito Contemporânea, agrupando seus pensadores em 3 caminhos, não quer com isso estabelecer uma distinção total entre tais eixos. Muito da ciência social bebe de muitas múltiplas fontes e chega a resultados díspares ou ecléticos. Ocorre que, em termos de estruturação do pensamento sobre a sociedade, e a gente está falando de teoria sociológica, há linhas de força que demarcam o campo de estudo, os métodos, a disposição e o alcance da reflexão.
São tais eixos que determinam três grandes e específicas estradas de construção sociológica hoje. Nas sociedades contemporâneas capitalistas, 7.1. Agora eu estou entrando no terceiro parágrafo. Porque ó, o primeiro começa com as mais importantes teorias sociológicas. O segundo, minha proposta de ler a sociologia... Boa, perdão. É que assim, às vezes eu vou falando, eu falo rápido demais e pá. Perdão, família. E desculpa a live tá travando, eu tô vendo que tá bem ruim a conexão aqui, tá? Mas, enfim, é o que tem pra hoje. Nas sociedades contemporâneas, capitalistas, as análises que tomam sua funcionalidade e sua institucionalidade como típicas, legitimadas, normalizadas, desejadas ou mesmo naturalizadas, acabam por situar-se no âmbito das instituições sociais, políticas, econômicas, culturais, valorativas e ideológicas do capital, em que está alinhado com o status quo. Para a constituição de suas relações básicas de exploração, dominação, produção e circulação, as sociedades capitalistas são necessariamente lastreadas em instrumentos jurídicos. Daí o âmbito do direito já institucionalizado e posto, o juspositivismo, ser uma inexorável defesa filosófica do capitalismo e também sua manifestação correspondente da sociologia do direito. Para quem já viu, para quem viu a live sobre Marx, a gente termina ela falando sobre o direito em Marx. E o Marx ele consegue pontuar, colocando o direito numa questão histórica, que ele só existe como direito constituído no capitalismo. E que ele começa a surgir a partir das relações comerciais. Ou seja, ele começa a surgir junto com o capitalismo. E é ele quem dá a base legal para o capitalismo. O âmbito das instituições jurídicas e estatais, seus problemas e suas dificuldades, tendo em vista sua melhor eficácia, bem como apontamentos de horizontes desejáveis de políticas públicas para sanar problemas sociais, são seus quadrantes mais reiterados. Perfeito. De outro lado, as leituras que não se fixem nas instituições jurídicas e estatais forjam outros âmbitos mais amplos da visão sociológica, observando práticas sociais, exclusões, repressões, hierarquias e liames que não se encontram necessariamente escritos nas normas jurídicas, nas competências estatais ou nas declarações de intenções das políticas públicas. Tais visões descortinam perspectivas sociológicas mais calcadas na dinâmica de relações e poderes concretos, afetando grupos, constituindo e coagindo identidades, estabelecendo hierarquias sociais mediante opressões, distinções e valores múltiplas. Por não tratarem a sociologia do direito como um campo somente adstrito às instituições, ligado a elas, jurídicas e estatais, os sociólogos agrupados por este campo podem ser denominados não juspositivistas. Já conseguem um grau maior de impacto e incômodo em suas visões, mas ainda não anelam uma crítica estrutural ao capitalismo em seu horizonte. Por exemplo, dentro da faculdade mesmo. O Foucault ainda pode ser utilizado. O Foucault ainda pode ser utilizado em certas questões, até por liberais. Ok. Só que ali a gente já tem uma parte que incomoda. Uma parte que ele não é tão trabalhado mesmo dentro das sociais. Enquanto isso, os juspositivistas é a galera que tem abertura. Agora, vai lá você usar um Lenin, embora ele não fale especificamente sobre isso, mas vai você usar um Pachucanes dentro das sociais, por exemplo, para fazer uma crítica ali. Porra, você tá ferrado, parça. Você tá ferrado. O terceiro e mais alto caminho da sociologia e da sociologia do direito contemporâneas é aquele da crítica. Aqui trabalha-se com problemas das instituições e das relações sociais entre indivíduos, grupos e classes, alcançando o próprio modo de produção, determinante da sociabilidade, o capitalismo. As sociologias que se fundam nas bases do pensamento de Marx vislumbram o direito às instituições não só como manifestações de competências normativas e suas funcionalidades, nem tampouco como ordem de poderes que se manifestem apenas pelo capricho ou pela vontade das práticas sociais, mas como relações sociais que tanto perfazem quanto são determinadas pela produção e pela circulação de mercadorias. É o que a gente já discutiu aqui. Sendo a exploração do trabalho assalariado sua marca mais patente, e as classes sociais seu resultado sociológico mais visível imediatamente. Então, a crítica sociológica alcança seu maior grau. Não só se criticam as instituições para propor melhor políticas dentro delas. Então isso faz parte também do pensamento crítico. Melhorar as políticas dentro das instituições. Nem tampouco só se denunciam poderes numa rede para regenerá-la parcialmente. Então, por exemplo, você não vai entrar numa questão de crítica ao Bolsonaro em abstrato. Não, a gente tem que tirar o Bolsonaro para acabar com o bolsonarismo. Não. A gente tem que tirar o Bolsonaro para tirar provavelmente a face mais agressiva do bolsonarismo. Mas, como fenômeno, a gente tem toda uma estrutura que já é montada pelo Estado proto-fascista que vai dar base para ele. E a gente tem os poderes que também dão base para ele e o próprio direito que também dá base para ele. Tanto que, quantos crimes ele tem até agora nada, né?
sem atentar ao fato de que a própria rede é a tessitura social de um modo de produção. A crítica sociológica marxista trata do todo da sociabilidade da estrutura. Sendo esta capitalista, o horizonte de transformação social é, então, necessariamente revolucionário. Então, segunda parte é isso. A gente pontua isso. Algum comentário, opinião, qualquer coisa, família? Agora é com vocês. Agora é a hora. Por enquanto, tomar um golinho d'água, importante, família. Lembre-se de beber água. Importante. Ó, só uma coisa, a telelocadora aqui falou que a página é 217. O Bolsonaro é só a apresentação de um grupo de pessoas que se vê representado nele. Depois, que você não viu a live, acho que foi a segunda? Acho que é na segunda live do Marx, a gente entra numa crítica ao Bolsonaro falando sobre a questão comparando com a questão do Bonaparte, do Luiz Bonaparte, do 18 de Brumário. Eu gosto muito das relações que dá pra fazer entre o 18 de Brumário e a situação atual do Brasil. Infelizmente dá pra fazer isso, mas eu gosto. Salve, Ana Caroline. Da hora, uma boa janta pra você. Espero que seja uma comidinha top aí pra ficar top, tá ligado? Ficar daquele jeito, reforçar, tá ligado? E é isso, e porrada em nazista, e é isso. Então a gente entra em horizontes e implicações das jussociologias contemporâneas. A gente entra já num... Agora eu acho que ele vai dar aqui a base, a última parte que a gente vai ler hoje, ela é bem curtinha, ele vai dar a base aqui do que a gente vai trabalhar daqui pra frente. Não é realmente, não é uma leitura muito simples, de fato, porém eu acho que vai ficar tudo mais claro quando ele entrar nos autores, quer ver? Porque o próximo autor é o Niklas Luhmann, né? E, por exemplo, esse daí não é um autor conhecido. Ele provavelmente vai dar uma introdução do autor, de pesquisa, trabalho, etc e tal. Eu espero, pelo menos, né? Vamos ver se agora, porque agora ele vai começar a dar a trilha do que a gente vai trabalhar, talvez facilite. Vamos lá. As leituras sociológicas justpositivistas partem das instituições estatais, políticas e jurídicas já dadas. Ok. Perdão, deixa eu marcar aqui. Sua perspectiva é conservadora, reformar e melhorar esse mesmo quadro institucional. Aperfeiçoamento do Estado, ampliação, redução ou ajuste das normas do direito e mais direitos subjetivos aos indivíduos, grupos e classes. Sendo a sociedade presente capitalista, liberal, tal visão sociológica é marcadamente liberal, ancorada nas instituições políticas. Perfeito. Então o justpositivista é aquele cara que vai olhar, por exemplo, o próprio PT fez isso recentemente. O Bolsonaro atacou o STF. O PT olha e fala, a gente precisa que o STF seja reforçado para que o poder executivo nunca chegue a ter esse poder que tem hoje. Só que, como bem lembra o Alisson Mascaro, se a gente quer mudar o modo de produção, mudar a estrutura política, a gente também quer o fim da STF. Então, na verdade, a gente devia estar falando isso, discutindo isso, muito antes do filho do Bolsonaro estar pensando nisso. Porque isso é um passo para a discussão política e para aprofundamento do que a gente está procurando muito grande. De pontuar isso. Agora, a gente não pode emplacar essa narrativa, porque é a narrativa puxada pelo filho do Bolsonaro. Senão vai entrar com, é o bolsocomunismo, etc e tal, e por aí vai. Só que a gente também não quer que o STF fique melhor e mais forte. Isso daí também não é bom pra gente. Tanto que eles estão lá votando o marco temporal. Portanto, a discussão, quando ela se detém no nível justpositivista, quando ela vem por método justpositivista, ela fica nisso. Ela fica nesse impasse de estar ajudando a circulação do capital. De outro lado, as leituras sociológicas não justpositivistas são múltiplas e podem levar a variados quadros políticos. Pode-se ler a sociedade contrariamente às instituições liberais e apontar práticas e valores que devem ser conservados contra o Estado e o direito. Família, tradições, vínculos religiosos. Aqui despontaria o que costumeiramente se chama de conservadorismo moral, mas que de modo mais apropriado, por não conservar o funcionamento da sociedade capitalista liberal já dada, mas busca retroceder ao ideal passadista de tradição, revela-se, na verdade, uma posição reacionária.
Perfeito, camarada falou aqui, viu? Uma pessoa comentando que o Bolsonaro roubou patos de esquerda, como o ódio, a TV Globo e a mídia e também o STF. Na verdade, eu não acho nem que ele roubou. É que durante um tempo a gente teve, por exemplo, em 2013 a gente teve muito essas pautas, só que com a esquerda voltando a balizar tudo, sofrendo golpe, dando as reformas e tal, ela perdeu essa posição de colocar isso. E o Bolsonaro entrou e ele entra rompendo com isso. Ele entra rompendo com essa dinâmica. Ele atravessa de uma forma... Cadê reacionária? Já outras leituras não positivistas, ao denunciar as instituições por conta de práticas e de poderes que passam ao largo delas, ou mesmo que são cobertados por elas, têm posições progressistas. Então vejam, dentro do não positivismo, a gente vai ter aquele reacionário, aquela pessoa que quer voltar às moralidades antigas ou quer manter elas, e a gente vai ter o progressista, não revolucionário, progressista. Ainda que de modo parcial ou restrito a um conjunto selecionado de práticas e poderes denunciados e não a práticas e novos poderes desejados. Por exemplo, eu acho que aqui, eu não sei se entra nessa questão, mas por exemplo, o fim da polícia militar. Pô, a gente quer o fim da polícia militar. Ok, é um passo interessante, é um passo importante. Mas não acaba com a violência policial, não acaba com o modo de opressão do capital. As leituras sociológicas críticas, por sua vez, alcançam a determinação produtiva e econômica da sociedade e suas instituições e relações de poder. Não se trata aqui de propor manutenções, paliativos ou reformas parciais. Sociologias do direito críticas delineiam miradas revolucionárias. Portanto, já na crítica, a gente vai ter aí, tem que ter essa leitura revolucionária. Deixa eu só marcar aqui reacionária e marcar progressista e marcar aqui... cadê não positivista? Não positivistas. Perfeito. Então, no que tange aos horizontes políticos que lastreiam tais visões sociológicas assim, há, nos positivismos, a manutenção dos quadrantes liberais de apostos. Seu liberalismo é um conservadorismo do capitalismo e das suas instituições já dadas. Nas não positivistas, sendo tal caminho classificado pelo negativo, nem liberalismo capitalista, nem crítica socialista, seus proveitos políticos são vários. Se criticam as instituições já dadas em prol dos organismos sociais tradicionais, costumes, família, religião, nação, povo, então se trata aqui de um conservadorismo do passado, não do presente, o que de modo mais apropriado se denomina reacionarismo. Se critica as instituições em nome de práticas corretivas no seio de tais teias de poder, então se vê um não positivismo progressista. Das sociologias do direito crítica, alcançam-se grandes determinantes da sociabilidade capitalista. Revelam-se cientificamente as contradições e crises de uma dinâmica social de acumulação e da exploração. Em face disso, o socialismo é seu corolário de luta necessário. A revolução paira como horizonte mais alto de ação na sociedade. Então, perfeito. Eu acho interessante como ele meio que repete algumas coisas, trazendo até de outra forma e dando pequenas pitadas só pra ficar, tá ligado? As leituras sociológicas positivistas têm por tempo ideal da história da sociedade o presente. O capitalismo e suas instituições sociais, políticas e jurídicas devem ser mantidos. Então, para os positivistas, o que está posto está ótimo. O capitalismo, sociologias não positivistas reacionárias têm por ideal da história o passado. Então, por exemplo, que o Bolsonaro quer lembrar muitas vezes. Passado. Ele é reaça. Ok? A centro-esquerda brasileira, ela é positivista. Ela ou não positivista progressista, depende do ponto que se coloca, né? Por exemplo, a gente tem grupos ali que, pelo amor de Deus, eles são bem positivistas. Mas a gente tem grupos ali que fazem críticas. Sabe aquela crítica social? Acho que a esquerda vai gostar disso? Pô. Não é tudo, mas é um comecinho, vai. Dá pra a gente dar um... Ok. O ontem foi melhor que hoje deve ser resgatado. As sociologias críticas têm por ideal da história o futuro. O passado e o presente portaram, de modo distintos, explorações e dominações variadas. A luta social se faz no sentido da libertação das explorações e opressões. Acho importante isso, porque a partir do momento que você marca o que cada linha está trazendo, cada linha teórica, você consegue expor, por estar trabalhando com materialismo histórico dialético, os limites e, isso daqui está preso em tal questão. A gente tem que superar isso daí para acabar com a exploração e a opressão. As sociologias não positivistas progressistas, ainda que não consigam alcançar uma crítica à totalidade, têm por tempo ideal da história um futuro liberto de opressões e dominações específicas, revelando-se aqui parcialmente aderente a uma sociologia positivista. Repara,
Como eu falei do PT, que eu falei, né? Ou é o não juspositivista progressista ou juspositivista. Aqui, é parcialmente aderente a uma sociologia juspositivista, por não apontar uma crítica ao modo de produção, e parcialmente aderente à sociologia plenamente crítica, por já apontar uma crítica a dominações. Perfeito, era isso que eu queria, que eu tava pensando. Agora, já dando uma pontada, em termos de embasamento e emparelhamento com os pensadores clássicos da sociologia, os sociólogos do direito juspositivistas guardam algum paralelo com as ideias de Max Weber. Como eu disse no começo da live, a questão da ciência neutra. Weber. Os sociólogos não juspositivistas, advindo de múltiplas leituras que se identificam apenas por não serem liberais nem marxistas, têm bases variadas no que tange aos clássicos. Em linhas gerais, as visões de Comte e Durkheim, eles oferecem alguns contributos. Os sociólogos do direito crítico partem de bases teóricas e das descobertas científicas de Marx. Ok. A maioria dos sociólogos do direito contemporâneo se situa no campo dos pensamentos sociológicos juspositivistas. Sua quantidade é grande, com nomes que vão de Hannah Arendt a John Rawls. Podem-se, no entanto, destacar como pensamentos fulcrais os de Habermas e de Niklas Luhmann. De modo bastante constratante, inclusive, um em relação ao outro, cada qual constrói leituras que, ao cabo, sustentam a importância e o funcionamento do capitalismo e do sistema jurídico. Eu ia falar socialismo. Para Habermas, dá-se o louvor do direito e da democracia presentes. Para Luhmann, sua teoria dos sistemas reconhece o direito como fundado com pressupostos juspositivos próprios. O campo dos pensamentos sociológicos não juspositivistas é também vasto, com pensadores reacionários perfilhando um combate aos tempos presentes em nome de organicidades ou vínculos sociais passadistas. Então a gente tem Lévi-Strauss, que foi um dos pensadores, mas na proposta de argumento das perspectivas sociológicas não juspositivistas, além das que se rompem... Além das que se rompem contra o liberalismo, há também outras posições de variados pensadores de perfil progressista, como o Bourdieu. E do campo dessas leituras não juspositivistas sobre a sociedade de matriz progressista crítica, é Foucault seu intelectual mais destacado. Então, o Strauss, reacionário, o Bourdieu, perfil progressista, e o Foucault entre progressista e crítico. No amplo campo do pensamento sociológico crítico marxista, e aqui eu amo essa parte, para o direito, destacam-se as ideias de Pachucanes, que fixou as vinculações históricas e sociais entre direito e capitalismo. Nos meados do século XX, muitos pensadores sobre a sociedade construíram o que depois foi chamado de marxismo ocidental. Então a gente vai ter a entrada de Gramsci, Lukács, Bloch, a escola de Frankfurt com Horkheimer e Adorno, Marcuse, Erich Fromm, William Hunt e outros. A gente ainda vai ter aí o Althusser, que faz o ponto de virada do pensamento crítico contemporâneo, abrindo novos patamares de reflexão. Na atualidade, vastos movimentos distintos entre si chamados de novo marxismo avançam na reflexão sobre o capitalismo contemporâneo. Então a gente tem como Etienne Balibar, Nikos Poulantzas, Joachim Hirsch, Robert Kurz, Roswitha Scholz, que eu venho citando bastante, John Holloway e Slavoj Zizek, que tem uma compreensão da sociedade determinada pela mercadoria, pela valorização do valor e pela lógica da sociabilidade marcada pela acumulação. O conjunto dos pensadores sociológicos críticos não se situa numa análise de insuficiências jurídicas, constatando-as com interpretações e ideias das normas, mas sim demonstrando como o direito é especificamente uma das engrenagens de reprodução, da exploração e das dominações capitalistas. Então é esse o caminho que a gente vai fazer aqui em Sociologia do Direito Contemporânea antes de vir para o Brasil, trabalhando com os positivistas primeiramente, depois entrando nos juspositivistas, depois nos não juspositivistas e depois a leitura crítica. É isso que eu tinha pra hoje do livro, família. Mas peço que não vão, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou interromper a live por uns 2 minutos, máximo, mudar o nome da live na Twitch, porque a gente vai ver agora uma live do Alisson Mascaro pro TV 247. E aí eu quero separar essa galera, essa parte da live, pro pessoal do YouTube. Salve, salve, pessoal do YouTube que estiver vendo até aqui. Então nem precisa sair da página, que vai ser rápido, vai ser jogo rápido mesmo. Eu já tô até com a Twitch aberta aqui, então só vou esperar interromper aqui, mudar o nome e abrir de novo. Pra galera do YouTube, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham curtido aí. Logo então a gente vem trazer aqui as sociologias do direito contemporâneo juspositivistas. Venham ver a gente em live, da hora, twitch.tv/Caverna do Morcego, tá tudo na descrição aqui do YouTube.
Também queria lembrar que tem o podcast Caverna do Morcego, sai o episódio segunda-feira, dia 31, né? Essa live só sai amanhã. E além disso, a gente tem as redes sociais, @morcego Marcos Underline, o link do Apoia-se tá na descrição também. E aí o Pix tá aí pra geral ver, tanto QR Code quanto Pix. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. Então, galera da Twitch, 2 minutinhos, eu já volto. É jogo muito rápido mesmo, tá? Vamos lá, fazendo aqui.